Fala jovem, beleza? Mais uma vez, professor Alex Siqueira aqui na área, beleza? E rapaziada, essa semana é uma semana um pouquinho mais abreviada, certo? Dia 12 é feriado, dia 15 também é feriado do Dia do Professor, certo? E para essa semana estou estendendo também as atividades da matéria de acústica, beleza, pessoal? Rapaziada, olha só, estamos quase fechando a matéria de acústica, falta só uma coisinha para eu falar para vocês, que eu falo já na próxima semana, tá legal? Mas para essa semana vamos fazer um apanhado geral aí do que nós vimos até agora. Tudo bem, pessoal? Qualidades fisiológicas, ondas estacionárias, características da onda sonora como um todo, tá legal? E a primeira questão que eu faço aqui para vocês, pessoal, é a questão número 1 da página 52. Ela fala bem assim, ó. Duas caixas acústicas conectadas na mesma saída de um amplificador por meio de cabos de mesmo comprimento foram utilizadas a céu aberto para animar uma festa junina. Letra A. Sabendo-se que o tempo mínimo de percepção distinta de dois sons pelo ouvido humano é de 0,1 segundo e que a velocidade do som no ar é de 340 metros por segundo, calcule a distância mínima entre as duas caixas para que uma pessoa posicionada ao lado de uma delas ouça distintamente o som produzido por ambas, tal qual ocorre como um eco. Tá legal? Então a brincadeira é a seguinte, pessoal. Nós temos aqui, ó, por exemplo, duas caixas de som. Beleza? Essas duas caixas de som, galera, elas estão emitindo ondas sonoras, né, em fase. Tá legal? Se alguém estiver exatamente à mesma distância das duas, essa pessoa ela não vai ouvir nenhuma distinção. A ideia da caixa é a seguinte, ó. Se a pessoa estiver do lado de uma caixa, qual que deve ser a distância da outra? Qual que deve ser a distância da outra para que o som que ela vai perceber é um som que caracteriza o eco? Beleza? Muito simples, pessoal. Veja bem, vamos lá. Em relação à primeira caixa, vamos imaginar que o som chega instantaneamente no ouvido dessa pessoa. Beleza? Então, quanto a essa primeira caixa, não temos problema. Agora, quanto à segunda caixa, digamos assim, vamos imaginar que o som que chega até ela seja aquele som que gasta aquele tempo tal que você percebe, você consegue perceber a distinção dos dois sons. Veja bem, segundo a questão, ela deu essa informação pra gente aí, ó, o tempo de persistência acústica é de 0,1 segundo, ou seja, se você ouve dois sons, tal que a diferença de chegada desses dois sons é igual ou superior a 0,1 segundo, você consegue ouvir a distinção, você meio que consegue ouvir o eco, tá legal? Então, para resolver aqui a letra A, pessoal, o que a gente vai fazer? Olha só, eu sei que a velocidade é a mesma coisa que a distância sobre o tempo. Lembra disso, né? Beleza, então. Continuando aqui em cima, ó. Eu sei que a velocidade, então, vai representar a distância que essa pessoa está até a caixa, né? Dividido pelo tempo que acontece isso. Então a distância nada mais é do que a velocidade vezes o tempo. Tá certo? A distância vai ser igual a velocidade 340 metros por segundo, o tempo de 0,1 segundo, então a distância tem que ser de 34 metros. O que vai significar essa resposta aqui, ó, 34 metros? Vai significar, pessoal, que se a pessoa estiver a 34 metros ou mais, digamos que da caixa mais afastada, ela vai conseguir ouvir o eco, né? Ela vai ouvir o som instantaneamente da caixa da esquerda, como eu desenhei ali para vocês, né? E depois de 0,1 segundo, ela vai ouvir o som da caixa da direita. Então ela vai conseguir distinguir esses dois sons aí. Na letra B a questão continua falando assim, ó. O comprimento de onda do som audível compreende uma faixa que se estende de 2 vezes 10 a menos 2 metros a 20 metros. Determine o valor da menor frequência sonora que uma pessoa pode ouvir. Olha que maneiro, pessoal. Direto eu falo isso na minha aula. Uma coisa que você tem que, assim, ter muito cuidado, na moral, que você tem que tomar muito cuidado, são os detalhes, gente.
Por exemplo, galera, faça sempre o exercício mental de você saber o que é diretamente, o que é inversamente proporcional, tá legal? Porque, por exemplo, olha só, pela equação fundamental da ondulatória, nós sabemos que velocidade é igual a lambda vezes a frequência, né? Então nós sabemos que a frequência é igual a comprimento de onda, aliás, igual a velocidade dividido pelo comprimento de onda. E é justamente aqui que eu quero chamar a sua atenção. Olha só, já falei isso em algumas aulas, mas é sempre bom repetir, né? Tu concorda que a frequência e o comprimento de onda são inversamente proporcionais? O que significa isso? Olha só, na letra B, ele me pediu o valor da menor frequência, né? Então, se eu tenho que encontrar a frequência mínima, eu tenho que trabalhar com o comprimento de onda máximo. Eles são inversamente proporcionais, né? Lembra disso? Então, ficaria mais ou menos assim, ó. A frequência que é mínima vai ser igual à velocidade, né, de 340 metros por segundo, dividido por quanto? Dividido pelo valor máximo, né, do comprimento de onda. Ele falou aqui que o comprimento de onda vai de 2 centímetros, né, 2 vezes 10 a menos 2 metros, até 20 metros. Então, o maior comprimento de onda é igual a 20 metros. Beleza? Posso cortar aqui com aqui, ó. Então, a frequência mínima representa 17 Hz. 17 Hz. De acordo com a realidade da questão, é a minha resposta aqui, ó, 17 Hz. Beleza? Letra A, 34 metros e letra B, 17 Hz. Show? A próxima questão é uma questão conceitual do Enem, tá? E ela fala bem assim, ó. Uma equipe de cientistas lançará uma expedição ao Titanic para criar um detalhado mapa 3D que vai tirar virtualmente o Titanic do fundo do mar para o público. A expedição ao local, a 4 km de profundidade no Oceano Atlântico, 4 km de profundidade no Oceano Atlântico, pessoal, está sendo apresentada como a mais sofisticada expedição científica ao Titanic. Ela utilizará tecnologias de imagem e sonar que nunca tinham sido aplicadas ao navio, para obter o mais completo inventário de seu conteúdo. Esta complementação é necessária em razão das condições do navio naufragado há um século, né? No problema apresentado para gerar imagens através de camadas de sedimentos depositados no navio, o sonar é mais adequado, pois olha só, ele fala aqui, ó, no enunciado, deixa eu achar aqui para vocês, utilizará tecnologias de imagem e sonar, né? Então existem duas maneiras dos cientistas avaliarem lá a estrutura do navio, uma por imagem, né, e a outra por sonar. Imagem mexe com luz e sonar mexe com som. Tá legal, pessoal? Ele tá falando aqui na conclusão do enunciado, logo na pergunta, entre aspas, que ele faz ali, ó, que para gerar as imagens através de camadas de sedimentos depositados no navio, o sonar é mais adequado, tá? Vamos pensar aqui, pessoal. Vamos lá. Qual que é a diferença entre uma onda sonora e uma onda luminosa? A onda sonora depende do meio material para existir. Já a onda luminosa não. Pelo contrário, a presença de um meio material só atrapalha a luz. Lembre-se que a velocidade da luz é máxima no vácuo, tá certo? Sendo assim, o navio ele fica depositado a 4 km de profundidade. Lá nesses 4 km de profundidade, qual das duas ondas consegue chegar até lá com mais facilidade? Será que é a luz ou será que é o som? A resposta é o som, pessoal, porque você sabe que o som, ele, digamos assim, né, percorre com mais facilidade ambientes mais densos. Você deve lembrar da minha aula de acústica que eu falei para vocês que a velocidade do som é maior em sólidos do que em líquidos do que em gases. Ou seja, levar a onda sonora até lá fica mais, digamos assim, viável. Tá, professor? Mas como é que uma onda sonora vai identificar de maneira tridimensional ali o navio? Galera, exatamente como no exame de ultrassonografia.
Pensa comigo, galera, olha só. Vamos imaginar que as ondas sonoras são emitidas até o navio, beleza? Existem regiões em que a onda sonora vai atingir o navio e vai retornar para o sonar com menos tempo. Digamos assim, se é menos tempo, significa que a distância é menor. Então a onda vai atingir uma região do navio e vai bater e vai voltar em menos tempo. É uma região mais rasa. Agora, se for uma região mais funda, vai demorar um pouquinho mais. Então, nesses casos, né, de que o som emitido pelo radar, uma parte volta mais rápido, outra parte demora um pouco mais, uma outra parte demora menos. Então essa questão da distância vai dando uma noção ali da formação da imagem. Então vamos ler aí quais são as opções que mais casam com essa ideia, né, galera? Então vamos lá, ó. No problema apresentado para gerar imagens através de camadas de sedimentos depositados no navio, o sonar é mais adequado, pois letra A, propagação na luz, a propagação da luz na água ocorre a uma velocidade maior que a do som neste meio. Errado. Tipo assim, não que a luz ela não atravesse com maior velocidade. A gente sabe que a luz ela tem uma velocidade maior, mas não é assim, o fato de que essas camadas de sedimento vai atenuando, vai diminuindo a intensidade da luz e até pode nem chegar até lá. Só que o som, como ele viaja mais facilmente nesse meio, né, digamos assim, a presença da densidade maior ajuda no som, então ele vai ter uma extensão maior, digamos assim, né? A velocidade da luz é maior, a gente sabe, só que o som consegue chegar até o navio com bem mais facilidade e a luz não, né? Letra B. A absorção da luz ao longo de uma camada de água é facilitada enquanto a absorção do som não. Não é questão de absorção, tá, pessoal? Beleza? É uma questão de que o som ele consegue atravessar as camadas de sedimento com mais facilidade, né? Letra C. A refração da luz a uma grande profundidade acontece com uma intensidade menor do que a do som. Não é questão de intensidade, tá, pessoal? A refração da luz a uma grande profundidade acontece com uma intensidade menor que a do som. Não é questão de intensidade. Letra D. A atenuação da luz nos materiais analisados é distinta da atenuação do som nesses mesmos materiais. Chegamos à nossa resposta. Veja bem, pessoal. A atenuação ela significa uma redução de energia que a onda carrega. Digamos que o som ele consegue levar a sua energia até onde está o navio com bem facilidade. A luz ela já não consegue levar a sua energia até o navio com essa mesma facilidade, porque o meio estabelece uma dificuldade, né, para esse tipo de onda. Então, tipo assim, a atenuação da luz nos materiais analisados, dos sedimentos e tal, realmente é diferente da atenuação do som nesses materiais. E pelo fato de que a atenuação do som é bem menor do que a da luz, é mais viável utilizar o sonar para fazer esse mapeamento do que a própria luz. Essa que é a nossa resposta. Pode marcar aqui resposta letra D, molecada. Valeu? Próxima questão, questão número 8 da página 54, diz que um importante dispositivo empregado para mapear o fundo dos oceanos é o sonar. Basicamente, seu funcionamento consiste na emissão, propagação e reflexão de ondas sonoras. Por sua vez, sabe-se que a velocidade de propagação do som na água depende da profundidade e da salinidade da água. A figura abaixo mostra um navio cujo sonar emite uma onda sonora de frequência 2 kHz. Eu que sou malandro, eu vou colocar que a frequência vale 2000 Hz. 2 kHz é a mesma coisa que 2000 Hz. E que atinge o leito do mar a uma profundidade de 250 metros. Então assim, ó, de onde o navio está até onde está o fundo do mar são 250 metros, como você pode ver até no gráfico que está na questão. Vamos lá? Considerando os eixos na figura, que representam a velocidade de propagação do som na água do mar em função da profundidade h, então, por exemplo, ó,
A 50 metros a velocidade é 1508, a 200 metros é 1510 e assim por diante, metros por segundo, né? Pode-se dizer que o menor comprimento de onda que o som emitido pelo sonar terá durante o percurso até o leito do mar será de quanto? Vamos lá, pessoal, olha só. O menor comprimento de onda, né? Pela equação fundamental da ondulatória, nós sabemos que a velocidade é igual a lambda vezes f. Tudo bem? E a velocidade ela é diretamente proporcional ao comprimento de onda. Então, se a questão está me pedindo aí o menor comprimento de onda, eu tenho que trabalhar com a menor velocidade também. Legal? Lembre-se, frequência e comprimento de onda são inversamente proporcionais. Velocidade e comprimento de onda são diretamente proporcionais. Então eu sei que o comprimento de onda é igual a velocidade sobre frequência. Eu sei que a frequência vale 2000 Hz. Só que para encontrar o menor comprimento de onda, eu tenho que analisar a menor velocidade. Qual é a menor velocidade possível aí? Vamos lá. 1530, 1508, 1504, 1508, 1510, 1512. A menor velocidade possível é de 1504 metros por segundo, né? Que essa menor velocidade possível está situada a uma profundidade de 100 metros. Tá legal? A profundidade não vai me interessar, o que me interessa é a velocidade, porque nesse percurso, com essa frequência, qual que vai ser então aí o comprimento de onda menor possível? Bom, a menor velocidade é de 1504 metros por segundo, dividido por 2000 Hz. Pessoal, 1504 dividido por 2000, isso aqui dá 0,752 metros, né? Se você for passar para centímetros, basta multiplicar por 100, então fica 1275,2 centímetros. Tudo bem, pessoal? Então, assim, a grande ideia dessa questão é aquilo que eu venho falando para vocês, galera. A gente tem que saber quem é direta, quem é inversamente proporcional, tá legal? Aqui no caso, a velocidade e o comprimento de onda são diretamente proporcionais. Então, se eu queria encontrar o menor comprimento de onda, eu tinha que trabalhar com a menor velocidade. É por isso que a resposta aqui é a letra C. Tá legal? 75,2 metros é a resposta da letra C. Pode marcar aí, molecada. Questão da nossa apostila da saudosa Universidade Federal do Espírito Santo, a nossa UFES, né, galera? É uma questão adaptada, ela fala bem assim, para conseguir se localizar no escuro, os morcegos usam uma espécie de sonar e para isso emitem ultrassons, modo vibratório cuja frequência é superior a 20.000 Hz. Como você sabe, né? Bom, então no desenho aqui nós temos um morceguinho, ele está emitindo as ondinhas, né? A onda emitida vai para a direita, bate no objeto e aí reflete para o morcego percorrendo uma certa distância que ele fala de R, né? Considerando-se que o menor comprimento de onda sonora emitido pelo morcego vale 3,4 vezes 10 a menos 3, o comprimento de onda mínimo, né, que ele falou aí, o menor comprimento de onda vale 3,4 vezes 10 a menos 3 metros, e que a velocidade do som no ar, é igual ao famoso 340, não quero pedir Uber Eats agora, 340 metros por segundo, galera. Ele pergunta aqui, pode-se dizer que a frequência sonora mais alta que o morcego emite... Mais uma vez, pessoal, essa ideia de quem é diretamente, quem é inversamente proporcional. Nós já fizemos uma questão aqui hoje que fala sobre isso. Se a questão me forneceu o menor comprimento de onda, consequentemente eu vou encontrar a maior frequência. Quanto que vale a maior frequência emitida e escutada aí pelo morcego, né? Vamos lá, velocidade é igual a lambda vezes f. Então a frequência é igual a comprimento, aliás, a velocidade dividido pelo comprimento de onda.
A questão me pediu aí qual que é a frequência máxima, né? Qual que é o agudo, até onde o morcego vai escutar sons agudos. Então, para isso, eu tenho que trabalhar com o comprimento de onda mínimo, se ligou? Frequência máxima vai ser igual a quanto? Vai ser igual a velocidade, 340 metros por segundo, dividido por 3,4 vezes 10 a menos 3. Se liga na ideia aqui, pessoal. Continha fácil aqui, ó. 340 dividido por 3,4, você pode perceber aí que 340 é um número 100 vezes maior do que 3,4, então essa razão dá 100, beleza? Esse 10 a menos 3, ele vai subir aqui para o numerador, só que vai mudar o sinal do expoente. Então ele vai subir como sendo 10 a terceira, beleza? Nesse caso aqui então, pessoal, eu tenho que a frequência vai ser de 10 a quinta, né? Hertz. O que é 10 a quinta hertz? 10 a quinta pode ser escrito assim, ó. Por exemplo, 100 vezes 10 a terceira hertz. 100 vezes 10 a terceira é a mesma coisa que 100 kHz. Tá certo? Então, tipo assim, a questão ela podia acabar aqui no 10 a quinta, mas o autor da questão optou por fazer 100 kHz, que é a mesma coisa. Ou 0,1 MHz, também é a mesma coisa. De qualquer maneira, a resposta aqui é a letra C. Show de bola? Pode marcar aí, molecada. Bom, pessoal, a próxima questão é a questão número 2 da página 55, que diz o seguinte, ó. Em um exame por meio de ultrassonografia, o aparelho emite ondas de frequência igual a 4 vezes 10 a sexta Hz, né? Frequência 4 vezes 10 a sexta Hz, ou 4 MHz, né? Sendo que 1,6 vezes 10 a terceira vale a velocidade, 1,6 vezes 10 a terceira metros por segundo é a velocidade dessa onda através do músculo. O comprimento de onda correspondente em metros vale quanto? Comprimento de onda tranquilo, né? Pessoal, questão bem tranquila e direta. Primeiro, nós não temos que mexer em nada em relação à unidade de medida porque já está no SI. Segundo, pessoal, uma observação que eu faço para vocês é que, reparem, galera, a velocidade do som no ar, o ar é um gás, né, vale 340 metros por segundo em média, né? Como aqui nós estamos falando da velocidade do som de um ultrassom na musculatura, a musculatura não é um gás, né? Então a velocidade aqui é maior mesmo, 1600 é maior do que 340, né? Observação para vocês aí. E aqui é aquela coisa, né, pessoal? Vou utilizar a equação fundamental da ondulatória para resolver esse problema tranquilo e calmo, né? Por exemplo, ele quer encontrar o comprimento de onda, então eu vou isolar aqui o comprimento de onda falando que ele é igual à velocidade sobre a frequência, não é? Comprimento de onda então vai ser igual à velocidade, que é 1,6 vezes 10 a terceira metros por segundo. Não vou me preocupar com a unidade, como eu falei, né? Frequência em hertz, velocidade em metros por segundo, tudo no sistema internacional, tudo de boa, né? E frequência aí vale 4 vezes 10 a sexta hertz. Vamos lá, galera. 1,6 dividido por 4, isso aqui dá 0,4, né? Vezes 10 a terceira dividido por 10 a menos a 10 a sexta, você vai repetir a base e subtrair os expoentes, né? 3 menos 6 é igual a menos 3. 3 menos 6 é igual a menos 3. Tá legal? E esse número aí, pessoal, não está em notação científica. Ele me pede aqui a informação em notação científica. Beleza? Em notação científica, tu sabe que o coeficiente aqui, ó, basicamente, ele tem que estar entre 1 e 10, podendo ser 1 e não podendo ser 10. Bolinha fechada no 1, bolinha aberta no 10, beleza? E aqui eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou aumentar uma casa decimal, de 0,4 ele passa para 4, e vou ter que diminuir aqui um nível no expoente, né? Diminuir um nível no expoente, eu tenho que abaixar para 10 a menos 4, e aqui já está em metros. Eu poderia dizer que isso aqui
respondido na letra B de beleza. Passei no vestibular esse ano, no ano da pandemia, e tô pronto para seguir meu sonho, moleque. Marca aí, valeu? Muito bem, pessoal. Próxima questão é a questão número 3 da página 55. E é uma questão diferente, digamos assim. Vamos ver. Com o carro parado no congestionamento sobre o centro de um viaduto, um motorista pôde constatar que a estrutura deste estava oscilando intensa e uniformemente. Curioso, pôs-se a contar o número de oscilações que estava ocorrendo, conseguiu contar 75 sobes e desces da estrutura no tempo de meio minuto, quando teve de abandonar a contagem devido ao reinício do lento fluxo de carros aí, né, pessoal? Olha que interessante, galera, nessa primeira passagem aí. Esse carro, ele está parado no centro de um viaduto. Então, tipo assim, na extensão aqui desse viaduto aí, pessoal, digamos que podemos pensar numa ponte, né? O carro está parado no meio dele, no centro, show? E aí, pessoal, ele percebeu que esse viaduto estava oscilando 75 vezes em meio minuto. Show de bola? Muito bem. Mesmo em movimento, observou que, conforme percorria lentamente a outra metade a ser transportado do viaduto, a amplitude das oscilações que havia inicialmente percebido gradativamente diminuía, até finalmente cessar na chegada em solo firme. Tipo assim, ó. O motorista, ele percebia uma região de oscilação máxima no centro ali. E conforme ele vinha percorrendo aqui para a direita, pessoal, essa oscilação ela ia diminuindo até que quando o carro chegou aqui, nessa região aqui, ele parou de sentir essa vibração. Garotada, vamos parar um pouquinho e vamos refletir no que está acontecendo aí nessa questão. Tudo bem, pessoal? Primeiramente, essa ponte, ela pode servir de onda, de tipo uma corda. Vamos imaginar que a extensão da ponte seja uma corda, né? E nós sabemos que uma onda estacionária, ela pode acontecer numa corda, pelo fluxo de carros, né? A oscilação lá da ponte se dá como a oscilação de uma corda, né? Uma onda estacionária de uma corda. Tudo bem? E aí, pessoal, ele fala o seguinte, ó, levando-se em conta essa medição, pode-se concluir que a próxima forma estacionária de oscilação desse viaduto deve ocorrer para uma frequência em hertz que vale quanto? Primeiramente, pessoal, vamos entender aqui uma coisa. O carro está parado no centro dessa ponte. Então vamos imaginar que a forma da onda estacionária que se estabelece nesse viaduto é uma forma de onda estacionária de primeiro harmônico, n igual a 1. Como é que você sabe disso aí, professor? Primeiro, a questão me diz aqui em cima que o carro está parado no centro da ponte, ou seja, no centro da corda, beleza? Nós sabemos que a onda estacionária numa corda, ela tem uma característica de nó na extremidade de cada lado, né? E uma característica de ventre no centro. Como é que eu sei que é primeiro harmônico, pessoal? Olha só, ele me falou que parado ele consegue sentir aí essa oscilação, porque nessa região aqui é a região de ventre. Tem uma criança chorando lá fora agora, não sei se dá pra você ouvir. Coisas da nossa nova realidade, né, galera? E aí, galera, quando o carro ele vai seguindo pra frente, ele vai saindo dessa região de ventre e ela vai entrando nessa região aqui de nó, por exemplo. Beleza? Então, do meio para essa região da direita,
a oscilação ela vai diminuindo. Professor, o terceiro harmônico não tem um nó central, não? Tem, cara. Só que se fosse terceiro harmônico, o motorista ia sentir a oscilação no meio, ele ia começar a andar e ia diminuir. Só que logo depois ele ia sentir de novo a oscilação, coisa que não acontece nessa questão, né? Ele sente no meio, mas depois ele não sente mais. Tá legal? Uma outra coisa que eu posso falar para vocês aqui, pessoal, é o seguinte, é que nessa questão são 75 oscilações num tempo de meio minuto, né? Ou seja, eu tenho que o número de oscilações, é claro que isso aí refere-se ao primeiro harmônico, né, pessoal? É igual a 75. E o intervalo de tempo é de 30 segundos. Quantas oscilações, pessoal, nós temos então por segundo? Vamos ver aqui então. Galera, a frequência ela é o número de oscilações por unidade de tempo. Quantas vezes eu tenho a oscilação naquele tempo lá? 75 oscilações em 30 segundos. Então isso aí me dá uma frequência de 2,5 Hz. Galera, essa é a frequência do primeiro harmônico, tá? A frequência do segundo harmônico é 2 vezes a frequência do primeiro, tá legal? Então, se a do primeiro foi 2,5, evidentemente a frequência do segundo harmônico, né? Da próxima forma que ele fala aqui, ó. A próxima forma estacionária, né? A primeira é do primeiro harmônico, a próxima é do segundo, né? Então aqui dá 5 Hz. Tá legal? 5 Hz é a resposta à letra D. Tudo bem? Muito importante, galera, a interpretação desse problema aí. Tá legal, gente? Beleza? Vamos para a última questão, então? Vamos lá, galera. Nossa última questão é a questão 4 da página 55. Já estou lendo ali que fala de um violão, então já imagino que seja onda em corda, né? Olha só, galera, que interessante. Um violão possui 6 cordas. A sexta corda é a Mi, a quinta corda é a Lá, a quarta corda é a Ré, a terceira corda é a Sol, a segunda corda é a Si e a primeira corda é a Mi, de novo, né? A Mizinha. Beleza? Todas de mesmo comprimento, mas diâmetros diferentes. Tá legal? Então, eu tenho que... Já vou anotar aqui no cantinho, ó. O comprimento da primeira corda é igual ao comprimento da segunda corda, que assim por diante é igual ao comprimento da sexta corda. Legal? Cada nota musical corresponde a determinada frequência de onda sonora. Afinando segundo um diapasão, atenção pessoal, diapasão é um acessório que músicos utilizam para afinar instrumentos. O diapasão ele pode ser de percussão, de garfo, né? Você bate ele, você ouve o som da nota Lá, ou ele pode ser também de sopro. Como eu tenho um aqui, né? Eu posso escolher a nota musical que eu quiser e eu consigo afinar o meu instrumento de acordo com o que eu ouvi aqui. Por exemplo, né? Estou afinando a corda Sol, né? A terceira corda do violão, como ele fala na questão. Então eu vou assoprar aqui, ó. Eu ouço aqui a nota Sol e vou afinar ali dessa maneira, por exemplo. Tá legal? Então, afinado segundo um diapasão, quinta corda Lá correspondente à frequência de 400 Hz, ele fala que a sexta corda Mi, vibrando, emitirá um som grave cuja frequência corresponde a 320 Hz. Então, tipo assim, se tá bem afinadinho lá o violão, a sexta corda, que é a corda mais grave, ela vai emitir um som de 320 Hz, que é a corda mais grossa do violão. Quanto mais grave o som, menor é a sua frequência, a gente já sabe disso. Uma balança de precisão registrou para o comprimento de 1 centímetro as massas de 0,0576 gramas para a sexta corda Mi e 0,0036 gramas para a primeira corda Mi. Então repara só que a sexta corda é um pouquinho mais pesada do que a primeira corda, que a gente chama de Mizinha.
né? Porque quem toca violão sabe, né? Sabe-se que em instrumentos de corda, a frequência F de uma nota musical é dado pela equação que está ali, em que L é o comprimento, T é a tensão, e não confunda, pessoal, essas questões adoram confundir vocês, né? Nesse caso, ele fala que o lambda é a densidade linear da corda. Eu já vou corrigir isso aí para vocês, tá? Nas condições do diapasão, qual será a frequência correspondente ao som agudo da primeira corda Mi? Olha que doideira aqui, pessoal. Rapaziada, tem uma coisa aqui que também eu preciso colocar aqui para vocês, é que além das cordas, elas têm aí o mesmo comprimento, elas têm a mesma tensão, ó, a mesma tensão quando afinadas, entendeu? Então eu também posso falar aqui, ó, que a tensão submetida na corda 1 é igual na corda 2 e assim por diante até na sexta corda. Tá legal? Olha só, pessoal. Veja bem. Repara nessa equação aqui, ó. Nessa equação. F é igual a 1 sobre 2L vezes a raiz quadrada de T sobre a densidade. Eu não quero usar essa letra aqui, tá, gente? Esquece isso. Eu vou usar aqui a letra Mi, tá legal? Que é a letra que melhor representa a densidade linear, tá legal? Olha só, pessoal, nessa informação aí, o que eu tenho de igual para as cordas? Olha, a frequência é igual para as cordas? Não, cada corda emite uma nota diferente. A densidade linear é igual para as cordas? Também não. Porque cada corda tem uma quantidade de massa por unidade de comprimento. Tudo bem? O que tem de igual aqui é a tensão e o comprimento, cara. Então o que eu vou fazer aqui? Ó? Eu vou reescrever essa equação isolando a tensão. Quer ver só? Por exemplo, dá para fazer aqui embaixo. Ó. A primeira coisa que eu já vou fazer logo de cara é tipo assim, ó. Eu vou usar aqui a letra Mi, beleza? Logo de cara eu vou passar o 2L para lá multiplicando. Fica bem assim, ó. F vezes 2L é igual a raiz quadrada de T sobre Mi. Usando aqui elevando ao quadrado os dois lados da igualdade, para eu retirar aqui essa raiz quadrada, nós temos F ao quadrado vezes 4 vezes L ao quadrado, que é igual a tensão dividido pela densidade linear. E para isolar a minha tensão, eu vou fazer o seguinte, eu vou passar para lá a densidade multiplicando. Então fica assim, ó, tensão é igual a F ao quadrado vezes 4 vezes L ao quadrado vezes a densidade linear. Tá bom? Então o que eu fiz aqui? Eu só utilizei a equação que a questão me deu para isolar um termo que é igual para as duas cordas. Tá legal? Olha só, gente. Vamos lá. Ele está comparando aí a corda Mi e a corda Mizinha, né? As duas Mis do violão, a primeira e a sexta. Olha, galera. Eu quero encontrar a frequência de uma corda e tenho a frequência da outra. Então aqui eu posso trabalhar com a frequência. 4 é 4, L é igual para as duas cordas, então de repente eu posso cortar. E eu tenho a densidade linear em gramas por centímetro, né? Gramas por centímetro, né? 1 centímetro aqui das duas cordas. Então, tipo assim, cara, olha só. Como a tensão ele pede aqui da Mi da primeira corda, né? Como a tensão da primeira corda é igual à tensão da segunda corda, o que é tensão? Tensão é isso aqui, ó. Então, no lugar de T1, vou colocar o quê? F1 ao quadrado vezes 4 vezes L1 ao quadrado vezes Mi1. Isso aqui vai ser igual a F2 ao quadrado vezes 4 vezes... Essa aqui, né, a frequência da sexta corda, né? L6 e aqui o Mi6. Tudo bem? Posso cortar alguma coisa? Eu posso cortar o 4 com o 4, o comprimento com o comprimento. Tá legal? Se eu quero encontrar o valor da frequência da primeira corda, eu vou isolar essa frequência, beleza?
Como é que seria essa frequência isolada? Vou isolar tudo logo, ó. Fica assim, ó, F2 vezes Mi6 dividido por Mi1 na raiz quadrada. É assim que a gente isola aí o F, beleza? Então aqui é só colocar as informações numéricas agora na questão para finalizarmos aqui a questão. Tudo bem? Olha só, a frequência da sexta corda tá aqui, ó. Ele fala aqui, ó, a sexta corda Mi vibrando emitirá um som grave cuja frequência e tal 320. Então é 320 ao quadrado. Beleza? Multiplicado pela qual que é a densidade linear da sexta corda. Olha, da sexta corda, ele fala aqui, ó, as massas de 0,0576 gramas para a sexta corda e 0,0036 para a primeira corda. Então, tipo assim, aqui vai ser 0,0576 dividido por 0,0036. Professor, não tinha que passar para quilogramas por metro, não? Cara, depende. Por exemplo, aqui em cima eu tenho que essa informação gramas por centímetro. Aqui também gramas por centímetro. Então eu posso cortar gramas por centímetro, gramas por centímetro. Não tem problema nenhum. Beleza? Vamos lá, pessoal. Olha só. F1 vai ser igual a quanto? 320 ao quadrado é 1 milhão... 102.400 vezes quanto que vai ser quanto que dá essa razão aqui, ó? Vamos fazer esse cálculo, ó. Pera aí. 0,0576 dividido por 0,0036. Isso dá 16. Certo? Então essa informação vezes 102.400, aí dá 1 milhão e porrada. F1, isso aqui na raiz quadrada, não esqueci. Dá 1.138.400 na raiz quadrada. Qual que é a raiz quadrada dessa informação aí, pessoal? 1.280 Hz. Tá legal? Resposta letra E. Olha que interessante, moleque. Qual é a diferença em oitavas da primeira corda para a sexta corda? Tipo assim, ó. Primeira corda é mais aguda, né? Sexta corda é mais grave. Muita gente acha, pessoal, que a diferença é de uma oitava. Só que são 2 oitavas. Aqui é 320. Quanto que é 320, pessoal, vezes 4? 1280. Então, tipo assim, é como se aqui fosse a primeira, a tônica, digamos assim, a primeira oitava e a próxima oitava, pessoal. Então a frequência ela é diferenciada aí por 2 oitavas de distância, né? O dobro do dobro. Basicamente isso aí, resposta letra E. Tá legal, pessoal? Molecada, essa foi a nossa aula de exercícios de hoje, dessa semana. Até a nossa próxima aula, em que nós vamos falar de efeito Doppler. Beleza, molecada? Um abraço e até lá. O professor Alex fica por aqui.